Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provês o fogo, Deus sacrifício só. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Olá, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez juntos aqui para celebrar mais um encontro abençoado. Estamos, segundo as nossas percepções, o nosso entendimento, estamos terminando este período de quarentena tão forte como temos vivido. Continuamos a depender de alguns fatores, mas já poderemos, dentro de alguns dias, voltar aos nossos encontros com todos os cuidados, com todas as precauções. Até a língua está segurando um pouco aqui. Mas estaremos juntos daqui uns dias, na graça do Senhor, primeiro domingo de outubro, às 10 horas da manhã. Vamos fazer um teste. Pelo menos esse é o nosso plano. Esse é aquilo que nós temos sentido no nosso coração, na nossa alma. E pretendemos cumprir isto. E tenho certeza absoluta
que será um tempo de grande bênção para cada um de nós. Esperamos ter tudo ajustado e estaremos juntos para esta grande celebração. Mas enquanto isso, juntos aqui, com alegria no coração, celebrando. E hoje, de uma maneira muito especial, vamos nos concatenar com aqueles que celebram esse dia tão especial, não no calendário cristão, mas no calendário judaico, como nós temos feito nos últimos anos da nossa caminhada, temos buscado celebrar os propósitos do Eterno, segundo a sua palavra, segundo as suas orientações, segundo o seu propósito. E este é o dia. Na verdade, começa hoje. Está começando hoje. Termina amanhã. Estamos vivendo Yom Kippur. São 2 dias. Começa hoje ao pôr do sol do dia 27. Para nós, 27 de setembro. E termina amanhã no pôr do sol, 28 de setembro. Na verdade, este é 10º dia de Tisrei. Assim como celebramos domingo passado, Rosh Hashanah. Vamos celebrar hoje, vamos trazer uma palavra, uma reflexão sobre Yom Kippur. O que significa isto? Que celebração é esta? É uma festa? É uma celebração? O que é de fato? E eu quero refletir com você um pouco. Então fique comigo. Vamos viver esse tempo gostoso, um tempo que o próprio Senhor providenciou para cada um de nós. Não é uma festa humana, não é algo que o homem ensaiou, planejou e executou, e tem executado ao longo de milhares de anos, não. O próprio Senhor, como você vai ver comigo nas Escrituras, Ele mesmo estabeleceu dia, horário e sentido da celebração. E vamos celebrar assim. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu quero, como de costume, dedicar esse tempo diante do Senhor, dedicar esse tempo ao Senhor, trazer a presença, a ministração real, consciente do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, sobre nós, sobre você, sobre cada um de nós, para que juntos possamos viver esse momento com alegria, com verdadeiro sentido da comunhão, da celebração, e assim o Senhor possa nos abençoar. Amém? Meu Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, é tão bom estarmos juntos. É tão bom meditar na Tua palavra, buscar a Tua presença, buscar os Teus propósitos. E é muito bom saber que eu não estou sozinho agora. Aliás, eu nunca estou sozinho, mas agora, de uma maneira muito especial, estou cercado com os príncipes e princesas do Senhor. Estou cercado com aqueles que hão de ser reis e sacerdotes no Teu reino. Ó Senhor, bendito é o Teu nome, porque esta esperança é muito forte em cada um de nós, porque estamos ansiosos pela volta do Senhor Yeshua HaMashiach, estamos ansiosos pela volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não como Jesus Cristo de Nazaré, mas como Senhor dos Senhores e como Rei dos Reis, porque a nossa redenção, a nossa glorificação está perto e queremos celebrar isto. Porque o Senhor tem propósito disso há muito e muito tempo, há milhares e milhares de anos. O Senhor tem esse propósito. E o tempo está se cumprindo. O tempo está chegando, o tempo está próximo. E daqui uns dias nós ouviremos o toque do shofar. E seremos reunidos. E o Senhor Jesus se manifestará. E estaremos com Ele para desfrutar das bodas do Cordeiro. Sim, grande celebração. Grande celebração. Enquanto isto, Pai, que o Teu Espírito tenha plena liberdade de atuar sobre cada um de nós, relembrar as Tuas verdades, as verdades que foram ensinadas por Yeshua HaMashiach, as verdades que estão na Tua palavra, desvendar aquela porção da palavra que ainda está oculta ao nosso entendimento, oculta aos nossos olhos. Que seja revelado mais uma porção hoje, que seja um tempo de revelação, de alinhamento, de aproximação de cada um de nós, da nossa alma, nosso espírito com o Teu Espírito, um tempo de maior intimidade com o Senhor. Queremos celebrar esse tempo, debaixo da bênção do Senhor, debaixo do cuidado do Senhor, que haja, portanto, Pai, manifestação de cura,
manifestação de alegria, manifestação de paz sobre cada um que está comigo agora nesse tempo, cada um que ouvirá, que assistirá esse vídeo em momentos futuros. Que seja assim. Estamos nos manifestando agora como teus filhos e estamos estabelecendo diante do Senhor, diante do teu altar de graça, como teus filhos, como amados restaurados do Senhor, para que haja verdadeiramente um tempo de bênção sobre cada um de nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos bens, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios. Que a bênção do Senhor se manifeste e que haja restauração em tudo agora, Pai, para a tua glória, para a tua glória, em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach que oramos, agradecidos. Amém, amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Que alegria, querido, mais uma vez estarmos juntos aqui. Eu tenho um texto, aliás, eu tenho dois textos. Dois textos preciosos, dois textos poderosos que eu quero compartilhar com você. Hoje é a celebração de Yom Kippur. Alguns não sabem o que é Yom Kippur. Outros já ouviram, mas não guardaram o verdadeiro significado. Por quê? Estou falando já há alguns dias, estou escrevendo zap já há alguns dias sobre essa celebração. Tenho passado algumas mensagens já, mas alguns me perguntam, afinal de contas, o que é Yom Kippur? Às vezes eu fico admirado, como é que alguém que anda comigo há um tempo e não sabe ainda o que é Yom Kippur, não sabe o que é Rosh Hashanah, não sabe o que é Hanukkah, e Hanukkah é dezembro, Rosh Hashanah esses dias atrás, Pessa é abril, Pessa é Páscoa em português, e Pessa em hebraico. Estamos celebrando Yom Kippur. Alguns dizem que é o dia do perdão, dia do perdão, mas eu digo a você que é mais do que dia do perdão, é dia da expiação. Eu posso dizer também que seja dia da redenção, mas é dia da expiação. O significado maior, no meu entendimento, por favor me perdoe quem pensa ao contrário, quem tem lá as composições e a gramática, a letra e entende que é diferente, eu fico no meu interior como dia da expiação. E vou tentar provar para você na palavra que por que é expiação e não perdão simplesmente. Porque perdão para nós, querido, até no nosso conceito cultural, social, no meio em que nós vivemos, a palavra perdão, ela perdeu muito do seu sentido. Hoje se pede perdão por qualquer coisa. Se pede perdão na banalidade, e às vezes é perdoado na banalidade. Alguém pede perdão, só para você entender como é que é banal a coisa para alguns, que alguém faz alguma coisa que não deveria ter feito, fala alguma coisa que não deveria ter falado, ou às vezes do jeito que não deveria ter falado, o outro faz bico, o outro entra no mimimi, ou o outro fica ofendido de fato, não importa. E aí a pessoa vai, enfim, quero te pedir perdão. E o ofendido diz assim, não foi nada, deixa pra lá. Isso não é o padrão. Se eu erro, se eu peço perdão, o que eu espero do outro é que o outro fala, não, tudo bem, você errou para comigo, você me ofendeu, você me desonrou, você foi infiel na nossa aliança de amizade. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E vamos embora. Toca o barco. Então, quando alguém menospreza esse conceito de perdão, deixa pra lá, já foi, esquece, eu nem liguei, nem lembro mais, está minimizando a questão do perdão. Então está desfocando o conceito. E começa por aí o conceito de que é um tempo de expiação, de redenção, e não necessariamente um tempo de perdão, embora não deixe de ser. Mas eu quero contar uma historinha para você antes. Faz tempo que eu não conto uma história. Eu contava sempre. Eu era até bom de contar história. É que tem uma história que é muito própria, é muito ligada a esta celebração de hoje. E a história fala de um leão e de uma raposa. E a história acontece lá no reino animal, onde os animais falam, os animais interagem, enfim. E diz a história começa assim, que um dia o Rei Leão, não aquele Rei Leão do desenho, mas
do filme, mas o leão, rei da selva, rei dos animais. Ele acordou um dia lá muito irado, muito bravo, muito irritado, muito nervoso. E ele começou a rugir para todo lado. E começou a fazer um monte de peripécia lá, e dizendo que ia matar esse e aquele, enfim, que ele era o tal, ele era o cara. E deixou todos os animais em polvorosa, deixou os animais assustados. Tanto os grandes animais quanto os pequenos animais ficaram muito medrosos, assustados com a atitude do leão. E o leão saiu todo daquele jeito, e os animais se reuniram aqui. A princípio um pouco só de animais, poucos animais. E daqui a pouco o número de animais foi aumentando, e eles fizeram como que um conselho de animais. E eles falaram: e agora o que vamos fazer? O rei está nervoso, o rei está irado, o rei está dizendo que vai matar, que o rei vai destruir, que o rei vai... enfim, o que vamos fazer? No meio daquele conselho de animais, e cada um falando algo e falando muitos ao mesmo tempo, enfim, a raposa subiu numa pedra e chamou a atenção de todos. Ela falou: eu quero falar. Eu acho que eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução para este caso. E se der tudo certo, o leão vai ficar calminho. O leão vai ficar manso de novo e não vai matar ninguém. Enfim, nós não seremos destruídos, mas ouçam-me. Eu conheço 300 histórias. Eu tenho na minha cabeça 300 histórias, histórias alegres, histórias fantásticas. E se nós conseguirmos juntos, e eu contar essas histórias ao rei, eu não preciso contar todas, mas eu contar uma porção delas, ele vai se acalmar, ele vai chegar até rir, e vai esquecer dessa ameaça que ele fez para nós. Então, depois de algum debate, de algum consenso, discutiram ali como seria, como não seria, como iriam, quando seria, e enfim... decidiram que eles iriam juntos com a raposa, iriam até a toca do leão, e lá então eles iriam estar juntos com a raposa, e a raposa iria contar uma porção enorme das suas histórias, e crendo eles todos que o leão seria aplacado na sua ira, e daria tudo certo, e eles escapariam da morte, pelo menos a maior parte deles. E assim se sucedeu. Começaram a caminhar. E lá, a certa altura da caminhada, a raposa parou, deu um grito, e todo mundo se assustou. O que foi, o que não foi, o que aconteceu? Ela falou: gente, pelo amor de Deus, esqueci 100 das minhas histórias. Só me lembro de 200 agora, porque eu estava pensando, e tem 100 que eu não lembro. Ficaram um tanto quanto agitados, mas o urso falou: pera um pouquinho, ei, ainda tem 200 histórias, gente, vamos embora. Tá certo, urso, vambora, bem lembrado, vambora. Continuaram a caminhar. E foram caminhando, e mais da metade do caminho, a raposa novamente deu um outro grito, e novamente aquilo tudo aconteceu. E o que foi dessa vez? O que aconteceu? Você se lembrou das histórias? Ela falou: não, pelo contrário, eu esqueci mais 100. Agora só resta 100 histórias. E pelo amor de Deus, se eu esquecer essas 100... estaremos fritos. Mas eu me lembro bem das 100 histórias. Vocês querem que eu conte? Não precisa. Vamos ganhar tempo e vamos lá na toca do rei. Vamos conversar com o rei. Afinal de contas, ainda temos 100. E a coruja reiterou que realmente era importante ele guardar aquelas 100 histórias. Afinal de contas, 100 histórias, queridos. 100 histórias. E assim foram. Foram caminhando, conversando. Alguns já começaram a cantar, a piar, enfim, fazer festa. Porque agora estavam seguros, estavam mais certos afinal de contas, mais de 2/3 do caminho já havia sido percorrido. E enfim entraram naquela área da floresta onde tinha a toca do leão, e lá chegaram. E fizeram lá um alvoroço e chamaram a atenção, e quando o leão se apresenta, ainda um tanto quanto a raposa novamente dá aquele grito, cai o povo, os animais: e agora, o que aconteceu, raposa? Ela falou: acabei de esquecer as outras 100. Os animais entraram em polvorosa. O leão queria saber o que estava acontecendo, por que daquele alvoroço, porque os animais estavam lá, e o que estava acontecendo com a raposa, enfim. E aí foram para cima da raposa, e agora a raposa, e uns queriam correr, e outros já estavam correndo, e outros se ajuntaram sobre ela e queriam... E ela, num salto rápido, ela se levanta, se coloca em cima de outra pedra e diz: na verdade,
Eu só queria falar uma coisa para vocês, eu vou abrir o meu coração, vou ser sincero com vocês. Na verdade, o que eu queria mesmo era trazer vocês até aqui. Eu queria trazer vocês até aqui, que vocês ficassem frente a frente com o leão. Ele é o nosso rei. Ele é o rei. Eu sou apenas uma raposa. Eu sou apenas uma contadora de história. Eu sou apenas alguém que faz uma firula. Não, tá certo que vocês dizem que eu sou a mais sagaz, eu sou o mais astuto dos animais, mas o que eu queria mesmo, de verdade, era isto. Na verdade, eu nunca tive 300 histórias. Não, eu também nunca tive 200 histórias. E me perdoe pela sinceridade. Aliás, não sei por que estou sendo tão sincera. Raposa dizia. Na verdade, eu não tenho nem 100 histórias. Bom, a minha história termina aqui. O que acontece, querido, é que muitas vezes, muitas pessoas também são levadas por raposas. Raposas que, através de alguns artifícios, contam histórias, cantam histórias. No plano eclesiástico, no plano religioso, eu também diria para você que temos entre nós algumas, não é entre nós comunidade apostólica Monte Sião, mas como igreja de Jesus na terra, nós temos entre nós também algumas raposas, alguns contadores de histórias. Nós temos alguns, por favor, entendo a história, a ficção e a realidade. Mas nós temos entre nós pessoas que fazem de tudo. Falam, não estou dizendo pregam, estou dizendo falam. Contam histórias sobre a Bíblia, contam histórias sobre céus, contam histórias sobre a vida, contam histórias sobre Jesus. Outros há que cantam e encantam por vezes. São profissionais. São espertos, são ligados, são conectados, mas são contadores de história. Seja no sentido da fala propriamente dita, seja da voz cantada, mas são contadores de história. E que na verdade eles não têm um final, eles não têm uma resposta final, mas enganam muitos. Conseguem manipular multidões. As pessoas parecem até que são levadas diante do rei. São levadas diante do trono, mas na verdade não. Sabe por quê? Porque aquela voz que foi ouvida, aquela voz que emocionou, muitas vezes somente emocionou, mas não levou a uma reflexão, a uma mudança de vida, a uma confrontação de fato com a realidade. E não raras vezes, estes como a raposa, tem que admitir, tem que confessar que não tem histórias de fato para contar. Ouvir uma história, mas não tem capacidade de se apresentar diante do rei e resolver uma situação. Moisés subiu ao monte por comando de Deus. O Eterno o chamou ao alto do monte para dar os preceitos, para lhe entregar pessoalmente as normativas, os preceitos, os mandamentos de como deveria se conduzir o povo de Israel. E ele ficou lá no alto do monte por 40 dias. 40 dias e 40 noites. Só que, em determinado tempo, dentro desses 40 dias, o povo começou a achar que Moisés estava demorando demais. Moisés estava, enfim, talvez tivesse morrido. Alguém disse, talvez ele tenha morrido, e nós não sabemos, não temos como subir até lá, e como é que vai ficar isto? E começaram a fazer pressão em cima de Arão, que era o líder substituto de Moisés naquele momento. Afinal de contas, Moisés, ao subir, disse, Arão, toma conta do povo.
Cuida para que o povo não faça besteira, não faça bobagem. E ali estava Arão. E alguns líderes do povo que estavam ali. Alguns chefes de tribo. Alguns que se achavam conhecedores suficiente das coisas de Deus, começaram a sugerir a Arão que substituísse Moisés, porque Moisés, afinal de contas, já estava demorando demais, certamente já estava morto. Ninguém nunca tinha sumido tanto tempo e sem dar sinal de vida. E acrescentaram alguns itens perigosos, mas dissimulados. Contadores de história, cantores de fábulas. E começaram a dizer a Arão e a outros que estavam ao lado de Arão: lá no Egito haviam deuses, e nós conhecíamos as suas formas e as suas figuras, e nós sabíamos que os egípcios adoravam aqueles deuses, aquelas imagens, e alguns de nós também estávamos lá. Mas nós não conhecemos o Eterno, nós nunca vimos o Eterno, não sabemos a sua forma. Então por que não fazermos uma imagem para que todos possam olhar e saber, não, esse é o nosso Deus, esse representa o nosso Deus, o Deus de Israel. E fala daqui, fala de lá, e canta daqui, canta de lá. Conseguiram convencer Arão disto e os seus assessores. Talvez alguém tenha até dito, olha, cuidado, não é por aí, não é assim, enfim, mas a proposta sedutora dos falsos adoradores falou mais alto. O conteúdo do argumento, dos fundamentos dos falsos adoradores, dos verdadeiros idólatras dentro e não fora, porque fora eles não adoravam imagens, mas dentro eram idólatras. Dentro não tinha verdadeira aliança com o Eterno. Eles se misturaram com os verdadeiros e saíram, mas naquela hora já não tinha mais verdadeiros ou falsos, porque os verdadeiros ficaram omissos, foram silenciados pelo barulho, pelo movimento dos falsos. E Moisés, não. Arão concordou com eles. Então arrecadaram rapidamente ouro e outros elementos e construíram um bezerro, porque era a figura de uma das divindades do Egito. Deus Apis, que tinha a forma de um bezerro. Então construíram um bezerro de ouro e começaram a fazer uma festa, e começaram a dançar em torno dele, e começaram a cantar, tocar instrumentos em torno dele. Mas esse cântico e essa festa, essa celebração não era para o Eterno, não era para o Deus de Israel, era para aquela divindade que eles estavam agora adorando, feito com as suas próprias mãos, segundo a sua imagem, segundo a imagem dos seus pensamentos. E ao completar-se 40 dias, Moisés desce do monte. E quando ele desce do monte, trazendo as 2 tábuas da lei, ele se depara com aquela cena. Para ele aquilo foi o máximo, aquilo foi a pior coisa que ele poderia ter visto na sua vida. Ele ficara 40 dias e 40 noites lá no alto do monte recebendo de Deus. Diz as Escrituras que Deus escreveu com seu próprio dedo as leis que deveriam nortear todo o conjunto de comportamento, atitudes e decisões do povo de Israel, o seu povo. E agora estavam ali. E Moisés, num ímpeto de ira e de zelo, ele joga aquelas pedras por sobre o bezerro de ouro. E as pedras se quebram. E na mesma hora que isso acontece, Deus fala com Moisés que ele iria destruir todo aquele povo. Queria matar todos os idólatras, todos aqueles que não agiram com propriedade segundo o propósito do Eterno, que eles ouviram já há bastante tempo. Desde o Egito eles ouviram falar, que se esqueceram de como Deus os libertara do Egito, com as pragas e tudo mais, a instituição da Páscoa e a sua caminhada, a sua travessia pelo Mar Vermelho, e já há quantos dias estavam atravessando o deserto, e já tiveram água, e já tiveram
Quanta coisa Deus fizera por eles, o Eterno fizera por eles, para agora eles romperem simplesmente. E Deus falou, vou destruir. E já de imediato alguns já caíram mortos. E Moisés então clama ao Senhor e Deus tenha misericórdia, o Eterno, misericórdia, Senhor. E Moisés vai falar com Deus. Vai falar com Deus. E intercede. Interessante, ele intercede pelo povo. E ele faz menção das obras de Deus e dos propósitos do Eterno, como se Deus precisasse ser lembrado. Mas Deus é Deus zeloso. E é interessante que nas tábuas da lei, você sabe disto. A primeira escrito estava, não terás outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor vosso Deus. O primeiro. Mostrando a importância da relação entre Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o provedor de toda necessidade, o curador de toda enfermidade, e o seu povo. Seu povo, que agora já não estava funcionando como seu povo. E Moisés demora 10 dias nesse processo de conversar com Deus. 10 dias. E pelo poder da oração. Presta atenção nisso, porque aqui tem uma chave espiritual. Pelo poder da oração, ou seja, da intercessão de Moisés, que não deixou de ser uma oração profunda. 10 dias orando. 10 dias falando com Deus. Pelo poder da intercessão de Moisés, pelo poder do jejum que Moisés se obrigou a fazer nesses dias, em favor do povo, em favor da fala, da palavra de arrependimento. Deus moveu o seu coração e disse a Moisés, sim, tudo bem. Os culpados, aquele culpado porque teve a ideia, teve a iniciativa, teve o coração, estes, não tem como. Os que já morreram, morreram. Os que não morreram, vão morrer ainda. Mas, desça lá e fale ao povo que eu vou dar a eles um tempo para que eles reflitam, para que eles pensem, para que eles se arrependam, para que busquem a minha presença. Confesse o seu pecado. E quem fizer isto será salvo. E caminharemos por esse deserto até a terra que eu prometi a vossos pais, desde Abraão. E foi assim. E Moisés desceu. E Moisés falou ao povo, parte do que eu vou ler para você agora, porque eu vou ler apenas 2 versículos para você. Inicialmente eu vou ler 2 versículos. Está em Levítico capítulo 16. Levítico 16, a partir do 27. Levítico 16, a partir do 27, está escrito assim: no 10º dia deste mês será o dia da expiação. Quando Moisés desceu, disse para eles, olha, 10 dias será o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresente ao Eterno uma oferta preparada no fogo. E aí tem lá no original não tem reticências, para mim tem reticências, eu dou uma saltadinha no texto. Pois nesse dia ele, o Senhor Adonai, aquele que age com misericórdia, te perdoará, preste atenção, depois de 10 dias de reflexão, de confissão, de arrependimento, de busca de perdão. Pois nesse dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados diante dele. O Senhor estava se propondo a perdoá-los, a purificar. E Pedro, quando escreve sobre isso, ele diz assim como aquele que purifica a prata pelo fogo, assim aquele que é do Senhor é purificado também
o Senhor tira toda a impureza, para que diante dele não haja impureza. E este é o dia de Yom Kippur. Porque quando você lê aqueles versículos que eu saltei, de propósito, fala sobre esse 10º dia aqui. Qual é o 10º dia? Então, é o 10º dia do mês 7º, que é Tisrei. É o mês que nós estamos no calendário judaico, é o mês que nós estamos agora. Em calendário gregoriano, que é o calendário ocidental, é o nosso, nós estamos em setembro. No calendário judaico estamos em Tisrei. Saímos de Elu. O último dia, quando termina Elu, começa o mês de Tireis, e no mês de Tireis temos o primeiro dia, que é Rosh Hashanah. E aí nós estamos agora celebrando Yom Kippur. E o Senhor estabeleceu dia e horário, após o pôr do sol, etc, etc. E o que eu acho interessante, que salta aos meus olhos, eu quero compartilhar um pouquinho com você, exatamente isso. Nesse dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados diante dele. Yom Kippur é o dia mais sagrado no calendário judaico. Então, se eu estou falando de calendário judaico, querido, não estou, repito o que eu já falei no outro dia, eu não estou conduzindo você a se tornar um adepto do judaísmo, um seguidor do judaísmo, não. Eu quero que você observe a palavra comigo. Observe a palavra comigo. O Espírito do Senhor, ele é suficientemente poderoso para te mostrar, se você buscar de coração, o que é verdade, o que é praticável, o que não é praticável diante do Senhor. É claro que nós temos uma nova aliança em Cristo, uma nova aliança. E na nova aliança, essa questão do arrependimento, do jejum, da confissão, da expiação, da purificação, não é menos, repito, não é menos exigente do que esse texto de Levítico, que é um texto normativo. Não. Porque ao longo do tempo, tanto o povo de Israel quanto a igreja de Yeshua, esse povo perdeu, na essência, a maior parte daquilo que são os mandamentos do Senhor, as mitzvot, as ordenanças, os mandamentos. E começou a inserir conceitos e preceitos e ideias de homens. É claro que existe uma adaptação cultural. Sim. Eu não sou contra os eventos de louvor, de adoração, não. Pelo contrário, não sou contra. Mas cântico pelo cântico não funciona, querido. Congressos de adoração pelo congresso de adoração não funciona, porque é um desfile de cantores e homens e mulheres que falam, que pregam, que isso e que aquilo, que conta a história e que ganham bastante para fazer isto. Ou se reúne para arrecadar. Não funciona. Lá em Neemias, quando Esdras e Neemias chamaram o povo para ouvir a palavra do Senhor, diz que eles estavam em pé, desde o raiar do dia, 6 horas da manhã. E quando foi mais ou menos na altura do meio-dia, os homens e mulheres começaram a chorar, ouvindo a palavra do Senhor. E caíram por terra, ajoelhados na terra, e muitos deles com o rosto no pó, literalmente. Ao ponto de deixar Neemias, Esdras e outros escribas constrangidos. E Moisés para e fala: gente, não é tempo de orar, não é tempo de chorar, melhor dizendo. Não é tempo de se entristecer. É tempo de celebrar. Porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós. E o povo se levanta e diz: não, Neemias, você não está entendendo. Nós não estamos chorando porque estamos tristes, nós estamos chorando por causa do poder da palavra de Deus que entra no nosso coração, mexe conosco, fala da nossa história, fala de quem é o nosso Deus, fala de quem é o nosso povo. E quanto prevaricamos diante dele. Por isso é tempo de expiação. Porque a palavra verdadeira, a palavra com propósito, ela alcança o nosso coração e nos leva a um posicionamento diante de Deus. Existe uma expressão que vem lá das origens, das raízes, que fala que esse dia ele é tão especial
É o dia que nós estamos mais perto de Deus, o dia de Yom Kippur. E para nós, na Nova Aliança, nós temos encontros, eu vou colocar assim entre aspas, semanais. A nossa celebração, os nossos encontros semanais, dominicais, para ser mais preciso, ela tem esse caráter de nos aproximar mais de Deus. Vivemos uma semana toda com tanta luta, tanto embate, tanto envolvimento, e ali nós gastamos um tempo para estar na presença de Deus. Pena que nós temos 2 horas para fazer isso, deveria ser um dia inteiro. E o povo entrando e o povo saindo de turnos. Mas temos uma adaptação muito grande para a celebração dos nossos cultos. E o propósito é falar com Deus, acertar nossas contas com Ele. Porque Ele está acertando, Ele está se propondo a acertar as contas conosco, Ele está dando uma oportunidade. Então, além desse conceito de nos aproximarmos mais de Deus em Yom Kippur, Yom Kippur tem na sua base o pensamento de que há uma manifestação quintessência da nossa alma. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão. Expressão da quintessência da nossa alma. O que é isto? É quando a nossa alma verdadeira, veja bem, não é uma expressão psicológica, não é uma expressão filosófica, não, é uma expressão puramente espiritual, puramente espiritual. A alma é toda ela envolvida com as essências espirituais. Sefirotes, que vamos desde o conhecimento básico até o mais elevado, a expressão de sabedoria, até a coroa de tudo aquilo que é. Sentimos e vivemos as misericórdias do Senhor, porque nós nos rendemos a Ele. Sentimos a sua bondade e nos desmanchamos diante dEle. Não porque somos fracos, moloides, não. É porque a presença dEle nos constrange. Sim, porque a presença nos constrange. Quando o povo de Israel lá na frente, depois desse texto, depois desse tempo aqui, porque Deus falou para Moisés, o povo precisa de algo para ver, para tocar. E Deus manda construir o tabernáculo. Presença de Deus na terra, o tabernáculo. Quando foi inaugurado o tabernáculo, os que estavam em pé ali ministrando não conseguiram permanecer em pé, porque a presença de Deus, a Shekinah, a glória, a fumaça, o poder manifesto, a presença revelada era intensa demais, eles caíram por terra. Assim também quando foi lá na inauguração do primeiro templo com Salomão. Esta é uma expressão da quintessência da nossa alma. Se da presença de Deus para nós é Shekinah, de nós para Ele, do homem para Ele, é assim. E nós temos algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é o arrependimento. Arrependimento é dentro, querido. Não existe arrependimento de boca. Não existe arrependimento de mente. Existe arrependimento de alma e de espírito. O que acontece aqui, e se parece com arrependimento, chama-se remorso. Remorso. É tristeza por algo errado que foi feito. É tristeza por algo errado que foi falado. Arrependimento não. Arrependimento é mais do que isto. Arrependimento é uma ação da alma e do espírito diante daquele que é. Então o arrependimento, a oração, porque é no tempo da oração que nós falamos com Deus de verdade. Não é uma reza, não é uma palavra repetida sem sentido. Meu Deus, meu Pai e tal, e vai. Não. É diferente, é dentro. É quando você reconhece realmente que Deus é seu Pai, Deus é seu Senhor, que Jesus é o Rei, que Ele é Senhor e Salvador, porque o que Ele fez, o que Ele faz, aí sim, Ele é. O arrependimento, a oração, o jejum, são as armas fortes que
faz gerar isto que eu estou chamando de quintessência da alma. E hoje, de uma maneira muito própria, é interessante que na Nova Aliança a gente faz isso, aspas, todos os dias. Mas no passado, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu um dia. Vai que o povo esquece, tem um dia para fazer tudo. Se arrepender. Tem 10 dias para pensar, para se preparar. É assim que é. E estas armas ligadas, o resultado, que é chamado de armas espirituais, o resultado deste arrependimento, desta oração e desse jejum, se compõe ou se manifesta em armas espirituais fortes o suficiente para derrotar todo inimigo, para derrubar todas as fortalezas. E o Senhor te dá a vitória. É assim que é. E começa com a vitória sobre nós mesmos, sobre os nossos inimigos internos, sobre as nossas correntes, sobre as amarras que prendem o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, que nos impede de levantar os nossos olhos, que impede de dobrar os nossos joelhos, nos impede de verdadeiramente confessar: Deus, eu pequei. Pai, eu pequei. É assim que é. O primeiro inimigo a ser vencido é nós mesmos. O maior inimigo, nós mesmos. As correntes da iniquidade nos amarra, nos prende. Não temos disposição para arrependimento. Sempre, pelo contrário, temos desculpa para aquilo que fazemos. Temos razões. Temos histórias, 300 histórias para contar, e quem sabe o rei se aplaca, e nós vamos fazer, e vamos acontecer, isso e aquilo, e ele vai aplacar o coração, e ele não vai mais destruir ninguém. Conversa de raposa. Conversa sutil, história sutil de raposa, que terminou contando uma história só. Essa de enganar os animais, levá-los até a toca do leão. Esse posicionamento em Yom Kippur, ele mostra que eu sou um ser espiritual antes de ser um ser físico. Porque o que Deus está olhando primeiro é a minha essência espiritual. Por isso eu sou chamado de filho. Você em Yeshua, você em Cristo, é chamado filho. Mudou a relação. Você não é apenas alguém no mundo, uma criatura, um gentio, um goi. Não, você é filho. Você é Ben. Você é filho. Resgatado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Você agora é concidadão do céu, você faz parte da família de Deus. Há um lugar preparado para você no grande banquete. É assim que é. O Senhor dispensa todos os dias ordens a teu respeito, porque você é filho amado. E você não é mais um perdido, largado, rejeitado. Não, você agora é filho. E você agora não é mais estéril, você agora é frutífero. Você não é um estranho, você faz parte da família. Você tem um anel no dedo. Você tem uma roupa nova, limpa, lembra? Limpa, pura. Sandália nos pés, lembra? E sobre sua cabeça uma coroa. E sempre que você precisar enfrentar situações que lhe sejam difíceis, você só clama: Pai, como Davi fez, tem misericórdia de mim, ó Deus. E quando ele estava demasiadamente agoniado, inquieto e incerto de um monte de coisa, embora a sua fé não fosse abalada, mas ele estava humanamente, almaticamente ele estava afetado pela circunstância. Ele diz assim: ó Eterno, vem depressa, monta num querubim, faz do relâmpago teu mensageiro e apressa-te em me socorrer. É assim que é. Desse jeito. Yom Kippur não é uma celebração fria, mecânica, ritualista. Não. Se nós fôssemos celebrar, estaríamos agora juntos, com a nossa cabeça coberta de um pano de saco, ou não.
Porque o importante não é o pano de saco. O importante não é ter um pano de saco com seu nome. Ó, esse pano de saco representa os meus. Não, é aqui, ó, coração. Porque não adianta, querido, você está aí com atitudes de arrependimento, mas na verdade você tem lá mágoa no coração, ressentimento no coração, inveja, ira, contenda, toda aquela coisa que é obra da carne no seu coração. E você tem reserva com A, com B ou com C pessoas. É porque ela fez ano passado, ela falou, eu não aceito isso, ela vai ver o que vai acontecer, se depender de mim ela vai morrer com a boca cheia de formiga. Que isso, querido? Se Deus se tratasse assim. Se Deus se tratasse assim. Nós somos ensinados pela nova aliança que você deve amar os que te odeiam. Imagina aquele que somente errou, não é porque te odiava, porque errou. E já pediu perdão. E já acertou as coisas. Mas você é pior que o leão que está irado, ou pior que a raposa que está enganando todo mundo. Você é o Senhor. Não, eu não posso. Não vou admitir. Não aceito a pessoa falar aquilo, fazer aquilo e ficar por isso mesmo. Vai ter que pagar. E eu vou ver isso aí. Ele vai ver o que vai acontecer antes que a terra coma esses olhos. Ah, não faz isso. Não tem nada de Deus, não tem nada de espiritual, não tem nada com a aliança do Eterno com essas atitudes. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo não. Alguns não fazem. E os que fazem são conduzidos ao arrependimento. Os que não cumprem os pactos da aliança. Porque a aliança tem pacto. Não é só levantar a mão e dizer, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus. Por isso eu tenho que ser diferente. Por isso que quando eu erro eu tenho que pedir perdão. Por isso que quando eu falho eu tenho que me consertar. Por isso que quando o outro falha comigo eu tenho que perdoá-lo. O Senhor ensinou isso lá do passado. O Deus de misericórdia. Querido, Ele não deixa de aplicar a justiça. Mas Ele age com misericórdia. Um dos fundamentos do reino. Um dos fundamentos do trono de Deus é a misericórdia. E Ele espera que você faça o mesmo. Por isso Ele dá esse tempo. Você viu um texto comigo da velha aliança, da antiga aliança. Eu não posso chamar de velha. E antigo aqui não é sentido de ser passado. Não, é que tem uma nova. E a nova não veio para anular aquela, ela veio simplesmente para complementar. Venha comigo, Lucas capítulo 15. Lucas 15. Do 11 em diante. Diz assim. E disse, 2 pontos. Jesus está contando. Não é a parábola da raposa. É uma parábola de Jesus. E disse, 2 pontos. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Veja o que o alcançou. Fome, necessidade. Já não tinha mais a provisão, os cuidados que havia antes sobre ele. E começou a padecer necessidade, verso de número 14. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Não tinha coisa mais imunda, aliás, continua sendo imundo, qualquer relação com suínos, segundo a lei de Moisés. E os judeus seguem isto. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha que estado chegou ele, deplorável. Ele queria comer os alimentos que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga comigo, ninguém lhe dava nada. Ele estava na miséria, ele estava na penúria. Ele estava no fundo do poço. Por quê? E caindo em si disse,
quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, abundância de pão. Olha o que ele começou a lembrar, querido. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Ou seja, tinha provisão plena. E eu aqui pereço de fome. Eu sou filho, mas errei o caminho. Me desviei da rota. Hoje estou passando necessidade. Não tenho sequer um pedaço de pão, nem mofado, nem velho para comer. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu. Quebrei a aliança. Como teu filho, ele está falando com o pai, como teu filho, eu quebrei a aliança primeira com os céus. Eu quebrei a aliança espiritual. Eu te desonrei. Olha o processo, querido. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele quebrou a corrente, a aliança que ele tinha com os céus e quebrou a aliança que ele tinha com o pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Deus falou a Moisés: Moisés, dize ao povo, na situação em que eles estão, com a aliança quebrada, comigo, o seu Deus, com a aliança quebrada entre os filhos de Israel, seus co-irmãos, merecem a morte. Não são dignos de ser chamados filhos, mas em 10 dias eles poderão se arrepender, poderão confessar os seus pecados, poderão reatar a aliança comigo e viverão. Lembra do texto? Eu os visitarei, lavarei as suas vestes, os purificarei e serão purificados. E levantando-se foi para o seu pai. Foi para onde? Para o seu pai. Ele já tinha, com essa palavra, com essa reflexão, ele já tinha se acertado com o Pai Celestial. Agora ele vai se acertar com o seu pai físico, biológico. Porque é necessário fazer isto. Você viu as duas relações? Há em Yom Kippur, ou no tempo do perdão, há um tempo de necessidade para se acertar com Deus, ou seja, um acerto espiritual. Depois, um acerto físico, humano, um reatar de alianças. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus. Ele confessou diante do pai que reconhecia que havia quebrado a aliança com os céus. Pequei contra os céus e pequei perante ti. Ele reconhece agora, ele está pedindo perdão ao pai, porque ele quebrou a aliança. Porque o pai era vivo, queridos. A herança só tem direito depois que só faz benefício para o herdeiro depois que o testamenteiro, se é que existe essa expressão, aquele que é dono da herança, no caso aqui o pai, morresse. O pai estava vivo, ele chega ao pai e falou: pai, eu quero a minha parte aí, porque em suma ele estava desejando a morte do pai. Ele queria já o que era dele. Era muito egoísmo. Era muita preocupação consigo mesmo, era muito interesse pessoal, egoísta, nada familiar, nada. Eu quero levar a minha vida do meu jeito, da minha forma, e acabou o assunto, dane-se o mundo. Mas ele caiu na real. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo número 21 de Lucas 15. Já não sou digno de ser chamado seu filho.
ele reconheceu que ele havia perdido muito. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos, quando há um arrependimento, há festa no céu. Porque a condição para aquele que pecou, se afastou, ficou alienado da graça, da provisão do Pai, dos recursos do céu, essa condição ela é reatada. A aliança é realinhada. E as bênçãos voltam a fluir. Olha o processo, querido. Olha o processo aqui. O pai diz, traz o quê? Roupa nova. Traz depressa. Ele estava maltrapilho, estava com a roupa esfarrapada, ele estava cheirando coisa suja, imunda. Não consta que ele passou lá na barbearia, fez o cabelo, arrumou tudo, passou um gel, passou na loja. Não, querido, ele veio mendigo do jeito que estava, esfarrapado do jeito que estava, maltrapilho, faminto, magrelo. Do jeito que ele veio. Porque diante de Deus, querido, não tem esse negócio de, então vou fazer tal coisa, vou ficar melhorzinho, vou melhorar aqui. Olha, quem sabe no dia tal eu vou lá e... Não, é hoje, é aqui agora. Deus está esperando hoje. O tempo de Deus para esses acertos é hoje. O tempo de Deus é hoje. Para essas coisas, queridos, para essa dinâmica do perdão, para essa dinâmica do arrependimento, para essa dinâmica do reafirmar as alianças. Não existe ontem e não existe amanhã. Amanhã eu... Não. Quem pede para orar amanhã é Faraó. Moisés está pronto para orar hoje. Os acertos, as declarações da grandeza de Deus, do reafirmar, é hoje. O Pai manda preparar tudo, porque o Pai quer se alegrar. E eu quero encerrar esta reflexão com você, apontando rapidamente as dinâmicas desse processo de Yom Kippur. Primeiro, o filho, chamado pródigo, reconheceu seu erro. O tempo que Deus deu lá, não para Moisés, mas para os filhos de Israel, através de Moisés, foi 10 dias para que haja arrependimento. O filho pródigo reconheceu seu erro. Segundo, necessário arrependimento. Ele se arrependeu. Oportunidade para você também se arrepender. Não pense você que do alto do seu orgulho, do alto da sua presunção, do alto daquilo que você... Não, eu sei, eu conheço, deixa que eu resolvo. Não. Jesus contou certa vez uma parábola e ele disse assim, o que tens? Ou seja, quem você é e o que você faz e o resultado disso tudo, para quem será? Hoje, Deus pedirá conta da tua alma, ou seja, hoje você vai ser chamado. E aí? Não tem esse negócio, domingo, deixa para lá, domingo que vem a gente resolve lá, domingo que vem. Não, querido, é hoje. Reconhecer os erros, arrepender-se. Por terceiro, ele confessou diante dos céus o seu erro e confessou diante dos homens. Às vezes não cabe confessar diante dos homens, mas cabe buscar aquele a quem você ofendeu e acertar. Cabe, se você foi procurado por alguém, liberar perdão. Não adianta, não perdoa, não. Vai morrer com a boca. Não. Confessar diante de Deus e confessar diante dos homens. Por quarto, ele obteve, por causa desse processo, ele obteve perdão. O filho obteve perdão. A maioria do povo de Israel naquele dia, naquele 10º dia, obteve perdão. Poucos deles não se arrependeram. Poucos deles não confessaram, porque eram obstinados demais, eram arrogantes demais, eram presunçosos demais. O filho obteve perdão. E por causa do perdão, o que o pai declara? Ele estava morto, voltou à vida. Estava perdido, foi encontrado.
Então vamos fazer uma festa. Então, por quinto, voltou à posição de filho, no sentido relacional e no sentido funcional. Querido, não basta você ter certeza de que, eu sou filho, porque a Bíblia diz, não, eu sou filho porque eu sou filho, eu tenho certeza que eu sou filho. A palavra do Senhor diz isso, 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 e essa palavra me garante. Então você não tem apenas um conceito de filiação, você é filho aqui. Você pode cantar como o Fernandinho canta. Eu não tenho medo, porque eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Não sou escravo das minhas paixões, não sou escravo dos meus pecados, não sou escravo dos meus vícios, eu sou filho. Filho resgatado. Então acontece a restauração final. Se acertou com os céus, se acertou com os homens, se acertou consigo mesmo. Agora é tempo de festa, tempo de celebração. E por último, o filho vive um tempo de graça e celebração com a família. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Para isso estamos celebrando Yom Kippur hoje aqui. Hoje eu deixo uma pergunta com você, hoje eu deixo um desafio com você, mesmo porque isso vai até amanhã. Você não precisa agora, nesse instante, fazer. Se estivéssemos juntos, iríamos fazer uma oração de arrependimento. Você ainda tem até amanhã o pôr do sol para acertar as contas, para acertar com Deus, para acertar com alguém se for necessário. Mas se acerte, você é filho. E filho pode celebrar o dia do perdão com grande festa, com grande celebração, porque houve um tempo em que ele estava morto, não existia mais. Houve um tempo que ele estava perdido, não se achava. Agora está vivo, está presente, voltou a viver, está presente, grande festa. E esta parábola de Jesus se encerra assim. E começaram a alegrar-se. Eu quero me alegrar com você. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, porque o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia são infinitos e ele nos alcança. Assim como lá no passado, no deserto do Sinai, o Senhor liberou uma oportunidade de misericórdia, uma oportunidade que levou os filhos de Israel a se arrepender, a reconhecer seu erro, se arrepender, a confessar, e foram libertos, não morreram, mas tiveram sobrevida. E aqueles que não se arrependeram, aqueles que não entenderam, que não se arrependeram e não quiseram saber, morreram ali mesmo. Eu quero te louvar por causa da tua misericórdia, que até hoje ela nos alcança, por meio de Yeshua HaMashiach, por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu estou aqui porque a tua graça me alcançou. Como diz o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. É mais doce do que o fino mel. Oh, graça maravilhosa! Oh, misericórdia que se estende e que me alcança e se derrama sobre mim e me envolve. Porque o Senhor renova sobre mim as minhas vestiduras. São vestiduras de misericórdia do Senhor. Aleluia! Cada um dos meus amigos, cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo agora, estão participando comigo, estão recebendo essa palavra, sabe que podem receber do Senhor esta porção de graça, essa porção de misericórdia. Eu quero que eles façam isso com liberdade diante do Senhor. Sejam livres de todo o pecado, livre de toda iniquidade, seja livre de toda culpa e possam se alegrar junto do Senhor. Eu não quero, Pai, que eles se juntem comigo para celebrar e no meio da celebração se lembrem, Deus, lá que eu fiz aquele negócio, acho que o Senhor não me perdoou, o que eu fiz é feio demais. Não, não, não. O Senhor limpa todo, o Senhor nos limpa de todo o pecado, mediante a lavagem da palavra e a lavagem pelo sangue do Cordeiro. E nós podemos celebrar com grande festa. Que seja assim na vida do meu irmão, seja assim na vida da minha irmã, seja assim na vida do meu amigo, seja assim na vida da minha amiga, porque celebramos desse dia, esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor, não com um conto, com as histórias da raposa, porque nós não seremos destruídos diante do Senhor. Porque diante do Senhor, quando nós nos apresentamos, a graça, há uma graça maravilhosa que nos envolve, que nos abraça,
que nos alcança, que nos traz para si, porque somos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, querida, glória a Deus. Glória a Deus. Celebre um Kippur, porque a oportunidade do perdão foi dada a você. Foi liberado para você. Você é filho. Você pode até dizer, pai, o que eu fiz, eu não mereço ser chamado de filho, porque eu fiz, porque eu não deixei de fazer, porque pintei, bordei, cozinhei. Ele nem, ele já perdoou, já, você é filho. Ele chama, traz roupa nova, traz anel, traz sandália, mata o bezerro cevado, vamos fazer festa, vamos todo mundo para a mesa do banquete. Não é assim, simplesmente, voltou, legal, deixa, não quero nem saber da história. Não. Primeiro houve o arrependimento, houve a confissão, e aí houve o perdão. Não esquece desse processo. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus. Celebro tudo isso com você com muita alegria no meu coração. Amém? Se quiser me escrever, você tem meu zap. Escreva para mim, por favor. Tá? Shavuotov. Uma semana linda, maravilhosa, abençoada pelo Senhor. Marcada pelas provisões do Altíssimo. Toda sorte de provisão. Anelzão no dedo. Roupa nova. Sapato novo, calçado novo. Uma mesa farta. É a provisão dele para você. Você viu como é que ele é? Ele não falou, agora você vai pagar o preço do sua rebeldia, agora você vai lá pro... Não. Volta. Shavuotov. Que a sua semana seja marcada por esta relação. Por esta relação intensa com o Pai. Por esse exercício de função de filho com o Pai. Seja assim. Amém? Glória a Deus. E para não esquecer, temos que fazer isto. Está aparecendo aqui agora os dados da igreja para você fazer sua transferência para a conta bancária, seu dízimo, sua oferta, sua primícia, sua oferta de elevação, sua oferta de gratidão. Não importa o nome da oferta que você dê. Coopere conosco. Ajude-nos nesta caminhada. E o Senhor não esquecerá de você. Ele tem uma provisão especial para os que ofertam, além daquela provisão especial para os dizimistas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tchau, tchau. Tenho falta,
nada tenho falta, de nada tenho falta. O Senhor é o nosso suprimento, Pai. O Senhor é a nossa provisão, Senhor. De nada temos falta, Senhor. Muito obrigado porque tudo o Senhor há de prover, Senhor. E nada nos faltará, Senhor. No tempo do perigo, no tempo do abatimento, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso ajudador.